Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. O Vasco se aproxima do seu Homem Gols para 2022. O nome da vez é o atacante Pedro Raul, que tem passagens por Botafogo, pelo Kashima Reysol do futebol japonês e também pelo Atlético Goianiense aqui no futebol brasileiro. O atleta já teria inclusive conversado com o meio-campo Bruno Nazário e com o treinador Zé Ricardo. A gente vai trazer detalhes de como estão as negociações atualmente, mas de fato está muito perto do atacante fechar com o gigante da colina. Além dele, falar também sobre o zagueiro Oliveira, zagueiro aí do Atlético Goianiense, que vem pedindo para ser liberado do clube goiano para fechar com o gigante da colina, trazer novidades também envolvendo Emanuel Gigliotti, o atacante aí argentino que tem passagem por vários clubes do futebol argentino, como Boca, Independente, clubes também do futebol europeu, que teria sido oferecido ao Vasco. O que poderia acontecer para ele fechar com o gigante da colina? Vamos trazer detalhes. Um dia muito agitado, se tratando, é claro, principalmente de contratações para essa próxima temporada. Vamos trazer todos os detalhes no vídeo de hoje, está imperdível para você, torcedor vascaíno. Então, se está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante, vídeo todos os dias às 11 horas da manhã e às 6 horas da noite. A gente está aqui de segunda a segunda trazendo novidades do Vasco para você. E é claro, se você ainda não é inscrito, não perca tempo e já se inscreva aqui no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Aqui embaixo também deixe o seu like e o seu comentário sobre o que você acha dessa chegada do Pedro Raul. Será um bom atacante para 2022? Deixe a sua opinião e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Iniciar o vídeo falando sobre o que aconteceu nessa parte da manhã. Ontem eu já havia trazido novidades envolvendo a chegada do Matheus Barbosa, o volante que será o 11º reforço do Vasco para essa temporada de 2022. O atacante ontem na parte da tarde desembarcou aqui no Rio de Janeiro e é aguardado hoje no CT Moacir Barbosa para realizar exames médicos e muito provavelmente também será anunciado ainda nessa tarde de sábado. Hoje, pela parte da manhã, o Anderson Conceição, através de suas redes sociais, colocou essa foto aí que está aparecendo para vocês ao lado do Matheus Barbosa. Anderson Conceição, que é um vascaíno de coração e tem também o seu mesmo empresário que o Matheus Barbosa, o Maurício Nassif. Os dois juntos aí são os novos reforços do Vasco da Gama. Lembrando que além do Anderson, o Maurício Nassif também é um torcedor vascaíno. Então o elenco vascaíno aí se enchendo de torcedores dentro de campo. Matheus Barbosa chegando, em breve deverá ser anunciado como novo jogador do Gigante da Colina para 2022. Chega com um contrato de 2 anos até o final de 2023, sendo 70% dos direitos econômicos do atleta ligados ao Gigante da Colina. E além do reforço praticamente confirmado, o Vasco ainda vai buscar novas contratações no mercado. E há 2 posições que são prioridades dentro da diretoria e da comissão técnica: o ataque e a zaga, com relação primeiramente ao sistema defensivo. O Vasco vem buscando a contratação de um zagueiro e a prioridade atualmente para a comissão técnica, como eu venho falando em alguns últimos vídeos, é o zagueiro Lucas Oliveira, que pertence ao Atlético Goianiense e tem contrato com o clube goiano até o final dessa temporada. Além do Lucas Oliveira, que é a prioridade, outros 3 nomes correm por fora: o zagueiro Zé Gabriel do Internacional, o zagueiro Jackson, que fez essa última temporada no Fortaleza e atualmente está livre no mercado, e também o zagueiro Rafael Thierry, que fez essa última temporada vestindo a camisa do Sport. Porém, a prioridade é, de fato, volto a repetir, o Lucas Oliveira. E ontem eu já havia trazido uma notícia no vídeo da parte da noite sobre o posicionamento do presidente Adson Batista do Atlético Goianiense a uma entrevista que ele deu à rádio Increte. Ele falou sobre a situação do Lucas Oliveira e disse que de fato o atleta pediu para sair do clube. Tá aparecendo aí para vocês o que ele falou à rádio ontem. Ele disse o seguinte: o Oliveira me procurou e ele está com muito interesse de sair. Ele me disse: olha, Adson, chegou o meu limite. Mas eu falei para ele que primeiro preciso colocar jogadores na função dele, na posição dele. Estamos
trabalhando nisso. Lembrando que o Atlético Goianiense negocia com o Ramon, zagueiro que fez essa última temporada vestindo a camisa do Cruzeiro, e assim que fechar esse contrato, muito provavelmente o Lucas Oliveira será liberado para fechar com algum novo outro clube. Esse clube deverá ser o Vasco da Gama. Ontem, o canal Atenção Vascaínos, do jornalista Flávio Dias, trouxe novidades envolvendo essa situação. Ao entrar em contrato com o empresário do Lucas Oliveira, ele soube de novas situações. O empresário dele é o Rodrigo Pita e foi bem claro sobre a situação atual do jogador. Disse que, de fato, há um interesse por parte do Vasco da Gama e, apesar do otimismo de fechar do Vasco, fechar com o Lucas Oliveira, ainda adota um tom de cautela, pois precisa dessa liberação do Atlético Goianiense, e ressaltou que ainda não há nada avançado entre o atleta e o Vasco da Gama. Porém, ressaltou que, de fato, a camisa do Vasco é uma camisa pesada. Tá aparecendo aí para vocês as falas do empresário do jogador. O Vasco tem interesse, assim como outros clubes também já demonstraram interesse. Mas, por enquanto, não tem nada avançado para nenhum lado. Óbvio que o Vasco é uma grande camisa, ainda mais tendo o Zé Ricardo como treinador e as pessoas boas que também estão lá na direção. Agora é aguardar, o Vasco tem como meta o Lucas Oliveira, mas uma negociação que parece não ser tão fácil. Precisará da liberação, por parte do Atlético Goianiense, e logo em seguida aguardar uma negociação avançar com o atleta e o seu empresário. E quem corre por fora é o Zé Gabriel, como eu já falei para vocês, zagueiro do Internacional, que pode atuar como lateral direito, pode atuar como volante, é um cria das categorias de base do Inter. E temos novidades envolvendo a situação do jogador. Há alguns dias atrás, eu trouxe a informação que o Internacional teria um interesse no Bruno Gomes. É um interesse antigo, de meses inclusive, e o Internacional nesses últimos dias fez uma proposta. O Internacional sabe do interesse do Vasco pelo Zé Gabriel e do Zé Ricardo. O Zé Ricardo que pediu à diretoria vascaína para ir até o Internacional e tentar a contratação do zagueiro. E através desse interesse o Inter fez uma proposta ao Vasco. Propôs a troca entre o Bruno Gomes e o Zé Gabriel. Porém, esse interesse aí do Inter e essa proposta não caiu em bom solo dentro da diretoria vascaína, ou seja, a diretoria não aceitou, porque a diretoria, apesar do contrato, além do contrato do Bruno Gomes ser até o final de 2023 e o contrato do Zé Gabriel ser apenas até o final de 2022, são dois jogadores com perspectivas de futuro diferentes. O Bruno Gomes tem passagem por seleção brasileira e o Vasco quer fazer um dinheiro em cima do jogador. Então, além desse empréstimo envolvendo troca de atletas, o Vasco também gostaria de uma compensação financeira. Dinheiro esse que o Inter não daria caso jogasse, caso essa proposta aí avançasse. Então, até o momento, travou as negociações, o Inter fez de fato essa proposta, queria o Bruno Gomes em troca do Zé Gabriel, mas parece que elas não irão andar. O Zé Gabriel já vem treinando separado do elenco colorado, está aí à espera de fechar com um novo clube, poderia ser o Vasco da Gama, mas após essa recusa inicial da proposta feita pelo Internacional com a troca do Bruno Gomes, parece que as negociações não vão andar. E essa prioridade no Lucas Oliveira, caso não venha realmente evoluir, a segunda opção dificilmente será o Zé Gabriel. Vamos esperar, aguardar e trazer mais informações sobre o zagueiro que chegará e vestirá a camisa do Gigante da Colina. Agora, com relação a atacante, começaram o vídeo falando sobre o Pedro Raul. Ontem a gente teve essa informação ligada ao atacante Pedro Raul e também ao atacante Gigliotti, argentino que tem passagens por vários clubes do futebol local. Primeiramente sobre o Pedro Raul. Muitas informações surgiram ontem sobre o atleta e há de fato o interesse do Vasco em sua contratação. O Vasco busca no mercado um atacante e achou no Pedro Raul esse 9 que tanto procurava há alguns dias atrás. Jogador de muita qualidade, na minha opinião, não é um 9 estático, parado, não tem nada um pouco, não tem nenhuma característica aí do Germancano, é totalmente diferente, um jogador muito mais móvel, que se movimenta muito mais. E acredito que vai ser uma peça importante para a Série B, um jogador alto. Inclusive está acostumado à competição, pois já jogou nela, vestindo a camisa do Atlético Goianiense, e o Vasco tem interesse de fato na sua contratação. As informações que surgiram ontem é que o Vasco abriu conversas e tenta fechar um empréstimo por 1 ano com um atleta. E o Pedro teria balançado com esse interesse do Vasco em sua contratação. Ele já teria sinalizado para o seu empresário que gostaria de vestir a camisa do Gigante da Colina
nessa próxima temporada. As palavras dele foram as seguintes: ele quer vestir a camisa do Vasco, já teria se acostumado com o ambiente da cidade carioca e também teria o desejo de vestir a camisa do Gigante da Colina pelo fato de ser o Vasco da Gama. A gente já vai mostrar algumas palavras do próprio Pedro Raul em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, mas antes eu gostaria de mostrar aí para vocês a palavra do empresário do atleta sobre a situação do Pedro Raul. O empresário dele disse o seguinte: o jogador botou na cabeça que quer vir para o Vasco. Hoje eu conversei com o empresário, Márcio Bittencourt, e perguntei: Márcio, por quê? Por que ele quer vir para o Vasco? E ele me disse: não sei, Flávio. Tem duas propostas de time da Série A. Uma, inclusive, quase o dobro daquilo que o Vasco propôs. E o Pedro Raul quer vir para o Vasco. Isso foi as palavras do Flávio Dias ontem no canal Atenção Vascaíno sobre a situação do Pedro Raul, deixando claro que o jogador quer vestir a camisa do Gigante da Colina, confirmando que ele tem de fato propostas de outros clubes da Série A. Ele quer voltar ao futebol brasileiro. Ontem aí também, em entrevista ao mesmo canal, o Pedro Raul deixou bem claro isso, que quer voltar ao futebol brasileiro. Já teria dito ao empresário dele que, encerrando aí esse contrato com o Juarez do futebol mexicano que ele estava na última temporada, ele gostaria de retornar ao Brasil. E mesmo com um contrato com propostas de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, ele quer vir para o Rio de Janeiro e quer vestir a camisa do Vasco da Gama. Inclusive, já teria tido contato com duas pessoas que fazem parte do atual elenco. Meio-campo Bruno Nazário, seu amigo pessoal desde os tempos de Botafogo, do ano de 2020. Ele gostou aí das palavras, pediu alguns detalhes, né, do projeto Vasco para o Futuro, conversou com o meio-campo e teria gostado do que o Bruno Nazário teria dito do Vasco da Gama. E além do Bruno, também conversou com o técnico Zé Ricardo. E o Zé Ricardo falou da vontade em ter o Pedro Raul no elenco para essa próxima temporada e também sobre o projeto. O Pedro Raul teria gostado muito do que ouviu por parte do treinador vascaíno, mas sempre deixando muito claro que tem vontade de vestir a camisa do Vasco, mas depende do ok do Kashima Reysol, clube do futebol japonês. E tá aparecendo aí as palavras do próprio Pedro Raul sobre a situação atual. Ele disse o seguinte: tenho recebido propostas nos últimos dias, mas estou analisando elas, mas depende do clube japonês. O Vasco é um gigante do futebol mundial, dispensa comentários. Ele segue dizendo o seguinte: qualquer jogador de futebol tem o sonho de poder representar um clube desse tamanho. Então realmente Pedro Raul está interessado em vestir a camisa do Vasco e agora é aguardar. O Juventude tem essa proposta na mesa que pode ser uma negativa. O Juventude fez uma proposta de R$1,5 milhão em forma de compensação financeira pelo tempo que o Pedro Raul ficará, né, emprestado. E além disso também numa cláusula contratual que, caso o Pedro Raul, no tempo que esteja no Juventude, receba uma proposta vantajosa ao Kashima Reysol, o contrato poderia ser rescindido a qualquer momento. Então é claro, isso interessou ao clube japonês e pode acabar sendo um ponto negativo nas negociações com o Vasco da Gama. Agora é aguardar, esperar. O Pedro Raul interessa em jogar no Vasco, o Vasco quer ter o Pedro Raul, mas o único detalhe dessas negociações aí que ainda faltam para ser concluída é a liberação do clube japonês. A gente vai estar de olho, informando e trazendo as novidades para vocês. E com relação ao Gigliotti, de fato, houve aí a especulação envolvendo o nome do argentino. Ontem tivemos a informação que ele foi oferecido ao Vasco por meio de empresário. Vários nomes chegam à mesa do Carlos Brasil e ontem foi a vez do Gigliotti ser oferecido ao Vasco. Mas o Vasco já tem negociações avançadas com o Pedro Raul, a gente já trouxe detalhe de tudo que está acontecendo. E caso, de fato, Pedro Raul não ande, há chance do Gigliotti vestir a camisa do Vasco e o Vasco entrar em negociações com o argentino. Mas a prioridade do Vasco atualmente é contratar o Pedro Raul. Não tem agora como o Vasco, depois de iniciar as negociações, trocar informações com o clube japonês, virar as costas do Pedro Raul, falar: eu não quero mais você e agora eu vou negociar com o Gigliotti. Isso não irá acontecer, até questão de ética dentro do futebol. O Vasco está priorizando o Pedro Raul e vai priorizar até o final. Caso as negociações com um jogador brasileiro de 25 anos não ande, o Vasco aí sim poderá voltar os seus olhos ao Gigliotti. Inclusive, as informações que eu tive em momentos antes de gravar o vídeo é que o Ceará e o Independente também tiveram o nome do Gigliotti ligado nesses últimos dias. Então, pode acabar dificultando uma possível chegada do argentino ao Vasco. Lembrando, o Gigliotti tem 30 e 34 anos, 1,87 m, jogador de fato de muita qualidade, passando por vários clubes grandes do futebol sul-americano, mas a prioridade do Vasco atualmente é trazer o Pedro Raul. Então a gente tem que aguardar, esperar. Caso não haja uma definição com o jogador que atualmente está no futebol japonês, o Vasco poderá fechar
com o Gigliotti para essa próxima temporada, mas não deve evoluir essa negociação com o argentino nos próximos dias, pois o Vasco já tem um alvo, já tem uma meta traçada para o seu ataque no ano de 2022. Então, vamos aguardar, esperar o Vasco definindo aí as suas negociações, as últimas para essa temporada. E antes de terminar o vídeo, rapidamente falar sobre Galarza. Ontem o contrato do Matias Galarza apareceu rescindido no bid. Foi uma bid aí que é o da CBF, ali onde você coloca o contrato, tira os contratos, e isso acabou preocupando grande parte da torcida vascaína. Mas só para explicar a situação, de fato o contrato dele apareceu no bid de maneira rescindida, mas isso é um protocolo normal, a assessoria de imprensa do Vasco já comunicou, porque pelo fato dele ter renovado seu contrato até o final de 2025 no ano passado, o Vasco não poderia tirá-lo do bid e colocá-lo no bid de novo, porque ele poderia ficar um período sem conseguir jogar pelo Vasco, porque o atleta só consegue jogar quando aparece no bid como jogador do clube. Então o Vasco fez esse processo agora para colocar ele já com um contrato renovado até o final de 2025. Então é normal, o Galarza segue no Vasco, não foi vendido, não sairá nem nada do tipo. Tem contrato até 2025 e cumprirá ele até o final. Tranquilo, torcedor? Esse foi o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva. Hoje o vídeo não saiu 11 horas no horário certinho, mas a partir aí de amanhã, semana que vem, a gente irá estar ajeitando o horário do nosso canal. Um grande abraço a todos, chamo que vão, fiquem com Deus, dê uma passada lá no nosso Instagram, canal do Gigante, a gente vem colocando também todas as informações lá, fazendo um trabalho legal, então vai lá dar uma olhada e é claro, deixe seu like, se inscreva e um grande abraço a todos e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.